Saudações, caríssimos alunos. Vamos dar início agora à unidade 1, capítulo sobre moléculas probióticas. Bom, os tópicos dessa aula serão: nós vamos estudar os aminoácidos, os peptídeos e proteínas, lipídios ou gordura e carboidratos. Na verdade, essa vai ser uma aula introdutória em que nós vamos falar um pouco de uma parte mais geral sobre esses temas, porque esses temas serão estudados dentro das unidades de uma forma mais específica. Primeiro, aminoácidos. O que seriam os aminoácidos? São os formadores das proteínas. Então, todos os 20 aminoácidos encontrados em proteínas são alfa-aminoácidos, pois possuem os grupos carboxilo e amino ligados ao mesmo carbono. O que significa isso? Se a gente puder observar a glicina, nós temos o carbono central. Ligado ao carbono central, nós temos um grupo carboxílico e um grupo amino. Por isso que são aminoácidos. Tá? E este carbono, o segundo carbono, é chamado carbono alfa. Por quê? Porque é o carbono que está ligado diretamente ao grupo funcional, que é o grupo ácido. Então, todos os grupos aminas dos aminoácidos estão ligados no carbono 2. Por isso que eles são chamados alfa-aminoácidos. Podemos ver aqui a alanina está ligada no carbono 2. O NH2, valina, está ligado no carbono 2. Então, todos os aminoácidos encontrados em proteínas são alfa-aminoácidos. Podemos observar aqui. Então, todos os aminoácidos possuem esses 4 grupos aqui em comum. A grande maioria, né? Que é o grupo ácido, o carbono, o grupo NH2 e o hidrogênio. O que vai mudar é exatamente quem está ligado no carbono alfa. Que se for um hidrogênio é a glicina, se for um CH3 é a alanina, se for um CH3 é a valina e assim sucessivamente. Certo? Então a diferença está nesse grupo que está ligado no carbono alfa. Aqui nós temos um ciclo, mas novamente está ligado aqui no carbono alfa. Tá? Então, o mais diferente é a prolina. Bom, peptídeos e proteínas. Peptídeos, que ocorrem biologicamente, vão desde tamanho pequeno a muito grande, consistindo de 2 ou 3 mil resíduos de aminoácidos. Duas moléculas de aminoácidos podem ser covalentemente ligadas por uma ligação amida, chamada de ligação peptídica, que fornece um dipeptídeo. Então, aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro. Então, está aqui ó, o grupo ácido e o grupo amino. Tá vendo? Carbono 2, o hidrogênio, e aqui pode ser qualquer aminoácido, esse grupo R aqui. Aqui nós temos outro aminoácido. Tá? Então, aqui nós temos o grupo amina, o grupo ácido, o carbono 2, que é o carbono alfa, o hidrogênio e outro grupo R. Então, quando o lado ácido se encontra de um aminoácido com o lado amino de outro aminoácido, então a parte terminal com a inicial, eles se juntam, o que vai haver? Vai haver a eliminação de uma molécula de água, então vão sair 2 hidrogênios, esses 2 hidrogênios aqui vão sair, e esse oxigênio também. Então saem 2 hidrogênios e um oxigênio, significa H2O, sai uma molécula de água e o CO se liga nesse NH. Tá? Essa ligação formada é chamada ligação peptídica. Que a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, citocroma C humano. O peso molecular é 13.000. Nós temos 104 resíduos, então 104 aminoácidos, tá? Formando uma única cadeia. Nós temos outros exemplos, por exemplo, aqui a hemoglobina. Nós temos peso 64, 574 peptídeos, nós temos 4 cadeias polipeptídicas. Então, podemos chegar até a titina, com 2.993.000 de peso molecular, 26.926 resíduos de aminoácidos em uma única cadeia. Então, aqui é um exemplo. A alanina, então olha aqui, grupo ácido, carbono alfa, e o grupo que caracteriza a alanina, e o grupo carboxílico. Ela se juntou com uma glicina, com glutamato, desculpe. O NH, que é a parte terminal dele, aqui é a parte inicial, o ácido. O carbono alfa e aqui a sua cadeia, que o caracteriza. Ligado aqui numa glicina, que ela aqui é a parte final da glicina, seria
grupo amino, aqui é a parte inicial, a glicina é o CH2, ligada a uma lisina. Onde é que começa aqui? A lisina, o NH, o nitrogênio terminal da lisina, o grupo ácido e a sua cadeia. Bom, lipídios. O que são lipídios? Substâncias insolúveis em água que se podem extrair das células por solventes orgânicos de baixa polaridade, como hexano ou éter, etc. Então, os lipídios eles são uma classe muito grande. Diferente dos aminoácidos, que nós temos aqueles 20 aminoácidos que formam as proteínas, e todos eles têm grupo aminoácido, aqui nós temos mais diferentes tipos, como ácidos graxos, ó, tá? Nós temos álcools, né, gliceróis, então nós temos vários e vários tipos, classes diferentes que são considerados lipídios. Abrange uma grande variedade de tipos estruturais, inclui ácidos carboxílicos, são ácidos graxos, triacilgliceróis, né, essas são as gorduras que são formadas pelo glicerol e mais moléculas de ácido graxo, fosfolipídios, glicolipídios, gorduras, terpenos e esteroides. Os óleos são constituídos de altas porcentagens de ácidos graxos insaturados. Eles têm ponto de fusão mais baixo que as gorduras e sua hidrogenação produz uma gordura sólida. Então, quando eu tenho um óleo líquido, nós temos ligações duplas. Na hora que eu coloco hidrogênio, essas ligações duplas vão ser eliminadas. E eles vão ficar apenas ligações simples. Ao ficar totalmente saturado, sem nenhuma ligação dupla, eles passam do estado líquido para o estado sólido. Então, a diferença entre uma gordura e um óleo é exatamente isso. As ligações duplas do óleo fazem com que ele seja líquido. E a falta de ligação dupla da gordura faz com que ela seja sólida. Então, esse é o grande problema quando a gente fala das gorduras saturadas, porque dos óleos, né? Gorduras saturadas, porque elas são sólidas, são elas que vão entupir as veias, as artérias. Carboidratos. A fórmula empírica geral de muitos deles é CnH2nO. Então, por isso, nós vemos o H2N. Se for um carbono, CH2O. H2O é a água. Então, por isso o nome dele é carbono, H2O, água, carboidrato. Hidratos de carbono. Então, significa carbono hidratado. Nos alimentamos desses compostos quando comemos pão, batata e ervilhas, e de certa forma quando comemos carne, ovos e gorduras de animais que se alimentam de carboidratos na forma de grãos e capim. A madeira e o papel consistem principalmente de celulose. Então aqui nós temos um esquema da produção dos carboidratos, em que o CO2 e a água ela é absorvida pela planta e a luz, junto com a clorofila, vai transformar esse CO2 e a água em açúcar e liberar oxigênio. Aqui nós temos vários tipos de carboidratos. O mais simples, que é o gliceraldeído D. D por quê? Porque essa hidroxila, que está a segunda de baixo para cima, ela está do lado direito. A gente vê aqui D-eritrose, a segunda de baixo para cima, depois do H2O, está do lado direito. D-treose, a segunda está do lado direito. D-glicose, a segunda está do lado direito. D-frutose, a D-glicose é um aldeído, a D-frutose já é uma cetona. D-ribose e D-deoxirribose. A D-ribose é a que forma o RNA e a D-deoxirribose é a que forma o DNA. A diferença entre elas é que na D-ribose eu tenho uma hidroxila neste carbono 2, de cima para baixo, e na D-deoxirribose essa hidroxila foi substituída por um hidrogênio. Muitos dos monossacarídeos que ocorrem na natureza são da série D. A configuração L é muito rara dentre os açúcares naturais. Então L é aquele em que a hidroxila da posição 2 de baixo para cima está do lado esquerdo. Nos últimos anos, o isolamento e determinação de estrutura de vários antibióticos contendo açúcar mostraram que existe na natureza quase todas as 8 configurações de aldohexose. Então, nós temos aqui vários exemplos, né? Ribose, em todas as hidroxilas para um lado, arabinose, 2 para um lado e outra para o outro, xilose, uma para cá, outra para lá. Então, esses são os vários tipos de carboidratos. Bom, o sucesso é uma consequência e não um objetivo. Gustave Flaubert. Aqui as referências que nós utilizamos para a aula são as apostilas de bioquímica, o Mayer, o Berg, o Murray e o Lenning.
Bom, bons estudos a todos e até a próxima aula.